Olá, bom dia a todos. Muito obrigada a quem está aí desse lado. Hoje vamos falar sobre as candidaturas de estudantes nacionais, ou seja, as candidaturas de acesso, aquilo que nós chamamos de acesso, e depois falaremos também sobre a dupla certificação. Eu tenho comigo, para falar sobre todo este processo, Maria Barros. Muito obrigada por ter aceitado o nosso convite e, portanto, minha querida, gostaria que nos esclarecesse relativamente a esta matéria, ou seja, as condições de acesso, a documentação, e vamos falar em primeiro lugar das candidaturas de acesso, aquilo que os meninos estão no 12º ano, enfim, que se estão a preparar agora para entrar no ensino superior. Portanto, pode-nos esclarecer relativamente a isto, por favor? Claro que sim, bom dia a todos. Primeiro que tudo, há que perceber se reúnem efetivamente a condição de serem nacionais ou equiparados. Para isso, para além de terem nacionalidade portuguesa ou em algum país da União Europeia, podem também ser candidatos a este regime quem reside em Portugal legalmente há mais de 2 anos, de forma ininterrupta a 1 de janeiro de 2024, está bem? Ou que tenham, por exemplo, algum parente de nacionalidade portuguesa ou de outro país da União Europeia, ou então quem seja beneficiário do Estatuto de Igualdade de Direitos e Deveres. Qualquer um destes candidatos pode então ingressar como regime institucional de acesso, desde que tenha concluído o ensino secundário e que tenha realizado e aprovado nas provas de ingresso que solicitamos para os cursos que pretendem. Portanto, em termos de documentação que vão precisar sempre para fazer a candidatura, será o documento de identificação, o certificado de conclusão do ensino secundário e a ficha ENES de 2024. Mesmo alunos que tenham feito exames nacionais em anos anteriores e que ainda estejam válidos, têm obrigatoriamente que atualizar a ficha ENES. Uma coisa, a ficha ENES, sim, isso é obrigatório atualizar todos os anos. Diga uma coisa, a duração da ficha ENES está ainda nos 5 anos, é isso? Exatamente, no ano de realização e nos 4 anos seguintes. Subsequentes, sim. Diga-me só uma coisa, para a candidatura e para a seriação, que obviamente haverá uma seriação, não é necessário só, eles não se podem candidatar os alunos só com a ficha ENES. A ficha ENES não traz já, ou seja, a nota do secundário e também a nota do exame, que é necessário? Sim, traz as duas, mas por norma nós pedimos sempre o certificado de conclusão do ensino secundário para certificar que estes concluíram então, mesmo. E se as escolas, repare, há aqui um processo que é complicado e moroso nas escolas, por norma as escolas secundárias entregam em primeiro lugar a ficha ENES já para a candidatura. Se eles eventualmente não tiverem o certificado de habilitações a quando a candidatura, não há possibilidade de fazerem essa candidatura? O ano passado abrimos essa possibilidade, sim, exatamente, porque tivemos muitos alunos informados. Que há necessidade de sempre de entregar os documentos todos, originais. Sim. Diga uma coisa, Maria, os meninos que vêm, os alunos, eu trato sempre de meninos, são sempre mais jovens, eu já tenho alguma idade, não é? Que vêm de outros países da União Europeia, que referiu há pouco, nós podemos aproveitar, inclusive, os exames que eles façam nos países de origem, certo? Correto, exatamente. Ao abrigo do artigo 20A, nós conseguimos fazer sempre equivalência dos exames que eles tenham feito no país de origem. Só outra questão, Maria, esses exames, ou seja, essas equivalências, melhor dizendo, há uns anos atrás eram através da DGES. Neste momento as faculdades ou universidades, melhor dizendo, já têm essa possibilidade, ou seja, os nossos serviços internamente podem estabelecer essas equivalências, eu estou errada? Exatamente, isso, nós agora é que fazemos as equivalências a esses exames, aí para além do certificado de conclusão do ensino secundário do país de origem, devem também trazer um documento com as notas, as datas de realização desses exames que fizeram no país de origem e a declaração, essa sim tratada junto da DGES, que comprova a equivalência ao ensino secundário português. Ok. No que concerne ao certificado de habilitações, é isso? Ou Exato. aos exames? Okay. Não, no que concerne ao de certificado de habilitações. Depois dos exames, fazemos cá nós a equivalência. Muito bem. Diga uma coisa, já estão neste momento a decorrer, nós já sabemos que vamos ter, estão a decorrer neste momento, acho eu penso, que as pré-candidaturas é isso? Exatamente. E nós temos várias fases de candidatura ou não? Temos várias fases de candidatura. A primeira irá ser início dia 3 de julho e irá terminar dia 24 de julho, sendo os resultados de colocação sairão no dia 25. Ou seja, é mais tarde, de acordo com as saídas dos exames nacionais, é isso? Exatamente. Assim em consideração. Sim. Muito bem. O que é que acha que eventualmente poderá... eu sei que há cursos que são preenchidos rapidamente, têm poucas vagas, e estou-me a lembrar nomeadamente do curso de design e produção de moda, de criminologia. O que é que nós podemos aconselhar aos
alunos que eventualmente tenham estes cursos em mente e que sejam esses que eles querem candidatar-se, o que é que nós podemos dizer a esses meninos, ou seja, a esses alunos que se candidatem na primeira fase? Sempre, será... sim. Exatamente, Okay. Cursos que à partida nós saibamos que têm sempre maior procura, é esse sempre o nosso conselho, fazer candidatura e entregar os documentos todos em conformidade até ao fim da primeira fase. Depois nós vamos tendo várias fases, não é? Exatamente. De acordo com as vagas sobrantes, mas isso não há garantia que depois nas segundas e terceiras fases, que em cursos que na verdade têm muita procura, os nossos alunos, os nossos potenciais que tenham a possibilidade de se inscrever, é isso? Correto. Ok, muito bem. Quer deixar algum recado mais a estes alunos que vêm pelo acesso normal? Nós antes dizíamos que eram os alunos que queriam perseguir estudos, enfim, agora as coisas mudaram e mais o contingente de acesso, não tenho enganado. Sim, não, é o contingente institucional de acesso. Os meninos que fazem o secundário nas escolas secundárias e não só. Todavia, há um tempo esta parte que nós criamos um novo contingente que tem a ver também em especial para os alunos que vêm dos técnico-profissionais. Pode-nos falar um pouquinho sobre essa forma de acesso, por favor? Sim, então, esta forma de acesso que nós no portal do candidato e mesmo no site da Lusófona chamamos de diplomados de vias profissionalizantes, refere-se a todos os alunos que tenham terminado o ensino secundário numa via de dupla certificação que confere nível 4. Portanto, estes alunos podem candidatar-se com esse curso profissional, sem terem de realizar exames nacionais, se o código da área de formação e de educação corresponder aos da licenciatura. Nós na página temos uma tabela em que temos todas as licenciaturas e códigos correspondentes, todos os candidatos ou potenciais candidatos conseguem verificar e verificando que o código corresponde, podem então fazer provas internas aqui na instituição, que também temos lá disponível a tabela com quais são as provas para cada curso. Diga uma coisa, as provas por norma, se bem me lembro, que eu percebi, o português é sempre obrigatório ou não? Por norma é sempre obrigatório, mas existe cursos que em vez do de português têm o de matemática, por exemplo, nomeadamente áreas das engenharias. E não tem o português e matemática, é só a matemática mesmo nas engenharias? Sim, exatamente, ou seja, por norma são sempre feitas duas provas, uma específica do curso e uma será de português ou de matemática, dependendo do curso. Ok, muito bem. E os alunos que vêm para curso de arte, também pode ser feito, ou seja, em vez de ser a prova de português e depois uma outra, poderá ser aproveitado ou apresentado, melhor dizendo, o portfólio ou não? Depende, há cursos que sim, que pode isso acontecer, mas por exemplo, imaginemos Educação Física e Desporto, são provas mesmo físicas aqui na instituição, já não é uma apresentação de um portfólio. Sim, mas esse é normal que isso aconteça, estava a falar aos outros das artes, não é? Sim. Ok, muito bem. Diga uma coisa, Maria, os alunos que vêm através ou seja, que vêm dos cursos técnico-profissionais e que poderão entrar pelo contingente de dupla certificação, eles podem também fazer o exame nacional, se eventualmente, mesmo vindo do código, ou seja, de um curso que dê para, o código que seja idêntico ou semelhante ao nosso, para entrarem através da dupla certificação, ou seja, das provas internas, eles poderão sempre também fazer o exame nacional? Sim, podem sempre fazer exame nacional e podem sempre, por exemplo, candidatar-se em regime institucional de acesso, se assim pretenderem. Ok, muito bem. Então quer dizer que os alunos, mas a questão do exame nacional é obrigatório para os alunos que venham não de um código afim, ou seja, e que queiram entrar, imagina, eu venho de um curso de teatro, eu com a Maria da Atriz, venho de um curso de teatro e quero entrar num curso de Direito, isso é possível? Fazendo o exame nacional, sim, por exemplo? Sempre, exatamente. Okay. Desde que faça o exame nacional, nos apresente os documentos do institucional de acesso, pode sempre depois entrar num curso completamente diferente e que a área de formação não seja correspondente. Muito bem. Maria, o que é que tem mais a acrescentar relativamente a estes dois contingentes, ou seja, o acesso e a dupla certificação? Há mais alguma coisa que nós possamos elucidar a quem nos está a ver, enfim, ou que nos irá a ver depois, e que tenha curiosidade em saber aquilo que, na verdade, necessita para concorrer, não é? Para fazer a sua candidatura? O que tem a dizer mais sobre estas matérias? Okay. É assim, nós temos sempre a informação toda disponibilizada no nosso site. Desculpa interromper, era isso também que eu queria perguntar, que há bocadinho estava-me, já quis fazer, a colocar a questão e depois, enfim, começámos a falar e acabei por não a fazer. Como é que se faz a candidatura? Isso é importante também.
independentemente dos meninos poderem vir cá, e são sempre bem recebidos, obviamente, a candidatura é sempre feita online? Ou sim, a candidatura é sempre feita online, mesmo quem vem cá. Nós temos umas senhas específicas que são as senhas de autoatendimento, em que nós, quando as chamamos, depois ajudamos os alunos ou os candidatos a fazer o processo todo num dos nossos computadores disponibilizados. Mas sempre através do portal do candidato, em que têm que sempre fazer o seu registro e lá é que escolhem então o regime da candidatura, colocam os dados pessoais e os respectivos documentos. Muito bem. Diga uma coisa, eu faço então uma candidatura, entrega a documentação, é feita uma seriação, obviamente, não é? Correto. Por acaso sabe qual é a percentagem? Sim, para o regime institucional de acesso será sempre 65% da nota final do ensino secundário e 35% da nota das provas de ingresso que sejam necessárias. Sim, Exatamente. Para os diplomados de vias profissionalizantes, 50% da classificação final do curso. Depois terá 20% para a prova final, ou seja, por exemplo, os PAPs, e então os 30% para as provas internas que eles cá realizam. Ok, muito bem. Então está esclarecido, sempre a candidatura será sempre online. Diga uma coisa, depois de se fazer essa seriação, a candidatura é feita, a documentação, é feita uma seriação, os alunos são avisados como? Então, por norma nós enviamos sempre um e-mail a indicar que ficou colocado, quando é esse o caso. De qualquer forma, sempre que a candidatura muda de estado, seja desde que esteja submetida para, por exemplo, que está incompleta ou completa, ou por fim, tal situação de colocado ou não colocado, tudo isso é atualizado no portal do candidato e os candidatos conseguem sempre aceder à sua candidatura e ao estado da mesma através do portal. Ou seja, quando uma candidatura é feita, não importa qual o regime, há sempre aqui uma relação de proximidade, ou seja, há sempre um contacto direto, está completa, não está completa, ou seja, o candidato é sempre elucidado. É isso? Exatamente, do estado atual da candidatura. Ok, muito bem, sim senhora. Agora que é que eu ia lhe perguntar outra coisa, tem a ver com um aluno, imagina, eu concorro a uma primeira fase, eu não escolho só um curso? Não, por norma consegue sempre escolher os 5 cursos, se for o pretendido, sim. Ok, e então se eu não entrar na primeira opção, posso entrar na segunda, na terceira, na quarta. 5, não é? 5. É muito bem. Então quer dizer, imagina que eu não consigo, que os outros, eu queria mesmo, era o primeiro, imagina, eu falei há pouco em criminologia, porque é um curso que tem poucas vagas e que há uma grande procura, e falei também no curso de design e impressão de moda, só falei nestes porque eu sei que as vagas são mínimas, não é? Porque todos os cursos, aliás, nós primamos pela excelência, não é? Portanto, eles oferecem excelentes equipamentos, têm tudo, excelentes docentes, enfim, mas falei nesses dois, como estava a dizer, só porque tenho a certeza absoluta de que as vagas são mínimas. Mas imagino que eu quero mesmo que os meninos concorreram na primeira fase, eu não entrei, não sei, por uma razão, eu posso concorrer a uma segunda fase? Pode concorrer a uma segunda fase, mas pressupõe sempre uma nova candidatura. Ok, muito bem, mas isso, e como é que isso acontece? Imagina que eu queria muito moda, não percebo nada de moda, não sei desenhar sequer, mas pronto, partindo do pressuposto que eu até era uma grande design, não tinha grande jeito para o desenho, e queria mesmo moda, e eu poderia concorrer depois a uma segunda fase. Como é que isso processa? Se esgotarmos as vagas na primeira, o que é que pode acontecer aqui? Se eu candidatar a uma segunda vaga, se abrirem a segunda vaga, porquê? Eu acho que pode isso acontecer a segunda fase. Se eventualmente os meninos não se inscreverem todos, porque tem um prazo, não é? Sim, por norma sempre depois do resultado de colocação. Eu não quero ser nada confuso, eu quero esclarecer tudo. Porque aquilo que me parece é que eventualmente, repare, se eles têm 5, não sei. São 7 dias úteis. 7 dias úteis, sim, que têm para fazer então a matrícula e a sua inscrição, e depois disso, se não tiverem feito até essa altura, e por norma o prazo acaba sempre da seriação seguinte, eles aí, por exemplo, tendo ficado as vagas todas colocadas de design e produção de moda, se todos os alunos não fizerem a inscrição e matrícula a tempo dos que ficaram colocados, essas candidaturas vão de novo a concurso. Exatamente. Então aí sim eu poderei fazer uma nova candidatura, é isso? Exatamente. Portanto, se fazia-me aqui alguma confusão, portanto nada como esclarecer, até porque quando nós andamos nas feiras colocam-nos essas questões e portanto ficam já esclarecidos relativamente a esta matéria. Eu não sei se eventualmente há alguma coisa a mais para dizer, as coisas correram muito rápido, vai ser muito assertiva, portanto, veja se eventualmente há aqui alguma coisa que eventualmente tinha escapado nesta conversa
encetámos há pouco. Não sei se quer acrescentar mais alguma coisa. Sim, por norma os alunos, uma coisa que nos perguntam também muitas vezes, neste caso os candidatos, refere-se ao valor. O valor das candidaturas tem de ser sempre pago no ato das mesmas, está bem? E estas só vão para processo de seriação se efetivamente a candidatura estiver paga. Portanto, se até puserem os documentos todos em conformidade, mas não fizerem o pagamento, ela não vai para o processo de seriação. E não ficando colocados a norma da faculdade e aquilo que está estipulado em regulamento é que o valor não é devolvido e uma nova candidatura pressupõe sempre um novo pagamento. Ok, muito bem. Eu já que falou nisso, diga uma coisa, então se um aluno entrar, imagina, porque ele vem concorrer na primeira fase, e depois concorrer também ao estágio, isso é normal, se o aluno depois quiser desistir, independentemente de paga a candidatura e inscrição, partimos do pressuposto que ele faz uma candidatura, que é seriado e portanto está apto, faz a sua inscrição e matrícula, há direito à devolução? Não há direito à devolução de valores, mesmo lá está no regulamento que nós temos de pagamento de emolumentos e propinas, indica exatamente isso. Quando as desistências são por parte do aluno, são por iniciativa deste, não há lugar à devolução de valores. Então, numa situação em que o aluno concorre, não ter vaga, só quer aquele curso, ou aqueles 5 cursos, portanto, não é culpa do aluno, nós não temos mais vagas, foram preenchidas, há direito à devolução? Quando não há efetivamente vagas nenhumas para seriar o aluno, a situação tem que ser sempre exposta por este para que o departamento financeiro depois possa analisar, por norma sim, por não ser culpa do aluno. Ok, só se eventualmente havendo vagas e o aluno ter entrado no Estado ou quiser ir para outra, porque é livre de o fazer, obviamente, então aí não há a mesma restrição. Isto é bom, claro, porque às vezes isto pode suscitar algumas dúvidas e há nada como. Para além de que tudo aquilo que nós estamos aqui a falar, obviamente está tudo espelhado no nosso site, porque é de fácil navegação, certo? Sim. Mais alguma dica, mais algum conselho que queira dar aos nossos candidatos, e são muitos, eu sei que eles estão agora ansiosos? Não, a partida é sempre tentarem então ter os documentos a tempo, no dia em que têm conhecimento das notas dos exames nacionais, podem logo dirigir-se à Secretaria para pedir os documentos e tentar sempre então fazer as candidaturas na primeira fase, é quando temos as vagas todas disponíveis efetivamente, há uma maior probabilidade de entrar exatamente por isso, e nunca sabemos como é que vai ser este ano e portanto pode até acontecer, exatamente, pode até acontecer que cursos que por norma não ficam preenchidos na primeira fase, este ano até fiquem preenchidos, portanto será sempre o melhor fazer candidatura na primeira fase. Muito bem. E acho que é sempre bom, mesmo que nós enfim, que fiquem esclarecidos com esta conversa, eu acho que é sempre bom irem ao nosso site, verem, porque eventualmente alguma coisa pode ter escapado, ou não terem percebido aquilo que foi aqui dito, e portanto, como disse há pouco, o nosso site, o site é muito bem feito, é muito fácil na navegação, e portanto, eu aconselho sempre, porque às vezes há alguma coisa que é mal entendida, e portanto, nada como estarem a par da situação. Diga-me uma coisa, há bocado acho que não falámos nisso, nós temos no site, enfim, cada curso tem um conjunto de provas que pede, mas ele só tem que fazer uma, certo? Depende, existe cursos que, e no site depois tem lá explícito, que ou fazem uma ou fazem outra, mas existe cursos que obrigatoriamente estão lá, exatamente, que estão lá. Ok, muito as bem, duas provas, e física e química, de biologia e geologia, para algumas que têm essas opções. Diga-me só uma coisa, e fiquei aqui com uma dúvida, no caso da veterinária continua a ser só uma, não é? Continua a ser só biologia e geologia. Muito bem. Mais alguma questão que acha de elevada importância para os nossos candidatos? Não, enfim, penso que não. E depois alunos, não é? Porque eu acho que nós tivemos agora há pouco tempo, como sabe, na Futural e realmente tivemos muita procura. Espero que este ano seja um grande ano também para a Lusófona, não é? Maria, resta-me agradecer a sua amabilidade, a sua eloquência, a sua disponibilidade para estar aqui, a quem está daquele lado. Espero que sejam muitos, não estejam a ver, mas mesmo que não tivessem a oportunidade de estar connosco em direto, isto vai ficar gravado e depois vai ficar disponível no site. Portanto, boa tarde não é? Bom dia ainda. Não é? Portanto, não sei que horas são, acho que ainda não é meio-dia, mas portanto ainda é manhã. Um bom dia para todos e se quiserem visitar-nos, se alguma dúvida ficou,
E, portanto, nós estamos sempre disponíveis, até pode dar o site do SIGA, que está sempre disponível para esclarecer as dúvidas de quem nos procura, não é? Exatamente. Qual é então o site? O site é sempre o lusofna.pt e depois lá conseguem encontrar então os nossos e-mails, nomeadamente o info.col@lusofna.pt. Muito bem. Então, uma vez mais, muito obrigada. Um bom dia para todos e até uma próxima. Obrigada. Esperamos vê-los, quem está do outro lado, muito rapidamente. Obrigada, Maria. Obrigada, bom dia.